Bom, o maneirismo, ele é um estilo artístico vindo da Itália, foi criado na Itália no século XVI. O termo maneirismo, ele vem da palavra italiana maniera, que quer dizer maneira. Isso faz uma relação com a maneira própria de cada artista para se expressar. Mas para a gente falar sobre o maneirismo, a gente precisa falar um pouquinho sobre o Renascimento, que foi o período que antecedeu o maneirismo. Porque os artistas maneiristas, eles tinham como principal objetivo acabar com os padrões do Renascimento, que eram os ideais classicistas e naturalistas. Um ponto que a gente pode evidenciar e confirmar que o maneirismo ele veio para revolucionar esses pensamentos renascentistas é a gente observando as técnicas das obras. Por exemplo, nas obras do Renascimento, eles usavam muito a perspectiva de profundidade. Ou seja, eles faziam a profundidade nas obras para chamar nossa atenção para o protagonista daquela obra. Como a gente pode ver na Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Ele leva a nossa atenção para o centro, que é a imagem de Cristo, evidenciando aquele protagonista. Já no maneirismo, os protagonistas eles não ficam evidenciados, eles ficam espalhados. Também não são usados só elementos clássicos, como no Renascimento, são usados elementos diversos. Os membros das pessoas também são diferentes dos habituais. Figuras e poses inusitadas, que é usado no maneirismo, como a gente vai mostrar no decorrer do vídeo, em algumas obras vocês vão poder confirmar. Então, por conta dessa ligação entre os movimentos, alguns historiadores eles já falaram que o maneirismo ele era apenas um período de transição do Renascimento para o Barroco, que vem depois. Ou até falavam que o maneirismo ele era apenas uma tentativa de imitar o Renascimento sem sucesso, uma tentativa frustrada. Porém, depois de alguns séculos, o maneirismo ele foi, sim, reconhecido como um estilo artístico próprio e autônomo. Então, finalizando, resumindo, o maneirismo ele principalmente ele rompe os estilos clássicos, destaca então os efeitos subjetivos e ele não se apega à proporção e à perspectiva nas obras. Então ele muda a forma de fazer arte do Renascimento usando outras técnicas. E o que ficou marcado no maneirismo são as pinturas, as esculturas e as arquiteturas. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Júlia Rocha e eu vou falar um pouquinho sobre as principais características do maneirismo. Então, a Thaís falou um pouco sobre o maneirismo, a definição do maneirismo, e eu vou falar um pouquinho sobre as principais características desse movimento artístico. O maneirismo é conhecido pela sofisticação da arte, o uso de espirais, volumes e uma perspectiva meio que intrigante. Capricho nos detalhes. O maneirismo usa muito uma arte de labirintos. Também ele é conhecido por figuras alongadas e distorcidas. Ele usa uma forte combinação de cores e umas cores meio ambíguas, assim, bem opostas. É um contraste bem forte. Aproximação com o barroco e com o realismo também é uma característica do maneirismo. E ele é conhecido também pela ruptura com os modelos clássicos, que é o estilo renascentista. Ele é totalmente oposto, ele rompe com esse modelo clássico. Durante a nossa exposição, mostramos as características do maneirismo. Agora vamos mostrar essas características junto com as obras. Essa obra se chama Baco, Vênus e Cupido. Foi feita por Rosso Fiorentino. Nela, uma característica que podemos ver são os membros que estão alongados e também as poses inusitadas. Essa obra se chama Martírio de São Lourenço. Foi feita por Agnolo Bronzino.
Nela, a gente vê que tem muitas figuras, ou seja, uma riqueza enorme de detalhes. As figuras também aparecem sobrepostas nas outras e também algumas distorcidas, característica da época. Essa obra é a obra Madalena Arrependida. Foi feita por El Greco. Essa característica do maneirismo é aquela que já se aproxima do barroco. Já é o final do movimento artístico. Contém então as expressões sombrias e misteriosas, usa também bastante contraste e o jogo de sombras, e geralmente cores mais escuras. Essa obra se chama A Descida da Cruz. Foi feita por Pontormo. Dessa obra podemos ver claramente o que foi falado no começo do vídeo, que é a falta de protagonismo. Diferente do Renascimento, os artistas não faziam a perspectiva para chamar atenção para o protagonista, sempre deixando no centro ou evidenciado. Vocês podem perceber que Cristo não está ao centro da obra, está ao lado. Em todas as obras podemos ver a sofisticação e a riqueza de detalhes. Boa noite, meu nome é Cauane, irei falar sobre os principais artistas e as principais obras. Jean Bologna, nascido como Jean Bologna, também conhecido como Giovanni da Bologna e Giovanni Bologna, foi um escultor maneirista. Nasceu em Douai, Flandres, hoje França, em 1529 e faleceu em Florença em 13 de agosto de 1611. Jean Bologna tem sido considerado o mais perfeito representante do maneirismo e o seu renome vem de suas obras cheias de movimento com um precioso polimento de superfície. Principal obra de Jean Bologna foi A Fonte de Netuno e O Rapto das Sabinas. Jorge Vasari nasceu em Arezzo, Florença, Itália, no dia 30 de julho de 1511. Ainda jovem, tornou-se um discípulo de Guglielmo da Marsaglia, um pintor de vitrais. Sob a proteção da família Medici, formou-se artisticamente em Florença, onde estudou no ciclo de André del Sarto. Vasari tornou-se um admirador de Michelangelo e vivia em sua volta. Gostava de qualificar o pintor e sua arte como divino. Principal obra de Jorge Vasari foi Perseus e Andromeda. Girolama Francesco Maria Mazzola, mais conhecida por Parmigianino ou ainda Parmigiano, foi um proeminente pintor italiano do maneirismo, tendo atuado em Florença, Roma e Bolonha, além da cidade natal. Principal obra de Parmigianino foi Virgem do Pescoço Longo. Pintor do renascentista italiano, nascido na cidade de Verona, um dos mais destacados mestres da escola veneziana e conhecido como Veronese por ser de Verona. Foi um discípulo de Antonio Badilli, expoente da tradição local e que lhe transmitiu o gosto pela integração de figuras humanas e elementos arquitetônicos, muito presente em seu trabalho. A principal obra de Paolo Veronese foi A Alegria da Sabedoria e da Força. Domenicos Theotokopoulos, mais conhecido como El Greco, foi um pintor
escultor e arquiteto grego que desenvolveu a maior parte da sua carreira na Espanha. Assinava suas obras com nome original, ressaltando sua origem. A principal obra de El Greco foi Enterro do Conde de Orgaz. Jacopo de Antonio Sansovino foi um escultor e arquiteto da Renascença italiana. Trocou seu verdadeiro nome, Jacopo Tatino, pelo nome do seu mestre, André Sansovino. A principal obra de Jacopo Sansovino foi Biblioteca Marciana. André Palladio foi um arquiteto italiano responsável pela igreja de San Giorgio Maggiore, em Veneza, e pelo Teatro Olímpico, em Vicenza. A principal obra de André Palladio foi Igreja de San Giorgio Maggiore. Olá pessoal, boa noite, prazer. Eu sou Fernanda Silvério e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as características das esculturas maneiristas. Uma das principais características é a figura serpentinata. O que seria essa figura serpentinata? Figuras com formatos de serpente. Também uma outra característica é proporções estranhas. Por que proporções estranhas? Elas são muito alongadas, muitas, tanto o tronco, as pernas, elas costumam ser muito altas. Efeitos de sombra, porque o maneirismo gosta desse efeito. Ele gosta de uma coisa mais ofuscada também, mais pro escuro. Exagero nos detalhes, eles são muito detalhistas. E tem muitos detalhes, se você observar bem, tem detalhe aqui, tem detalhe ali, em tudo quanto é lugar. Contorções extremas, eles têm umas posições que ficam distorcidas, tipo o formato da cobra mesmo, como eu disse, e posições impossíveis que não tem como a gente estar fazendo, tá? A obra Rapto das Sabinas foi esculpida em um único pedaço de mármore. Foi feita no ano de 1583. Rapto das Sabinas é uma das obras mais famosas do escultor maneirista Gian Bologna, mais conhecido como Giovanni da Bologna. Nasceu em Douai, Flandres, hoje na França, em 1529 e faleceu em Florença em 13 de agosto de 1608, com 79 anos. Gian Bologna tem sido considerado o mais perfeito representante do maneirismo, e seu renome vem de suas obras cheias de movimento com precioso polimento de superfície. Boa noite, sala. Boa noite, professor. Vou falar um pouquinho sobre essa obra, O Rapto das Sabinas. Ela foi esculpida pelo Gian Bologna, foi uma obra bastante famosa feita por ele. Ela tem cerca de 4,10 metros de altura. Foi feita totalmente esculpida em mármore. Ela foi datada no ano de 1583. Ela está localizada na praça, na cidade de Florença, que tem o nome de Signoria, a praça. Essa obra ela representa um jovem levantando uma mulher em seus braços, e durante o ato vem um homem e bloqueia ele, um homem mais velho,
que está entre as suas pernas. Essa escultura é caracterizada principalmente pelos movimentos que ela tem, que são bem interessantes. A moça no alto da escultura, ela parece ser uma bailarina rodopiando no ar. Essa obra ela expressa bastante sensualidade, harmonia, delicadeza, além da sua grande beleza. Diz a lenda que na época da fundação de Roma, Rômulo tinha um grande problema para se resolver, que Rômulo seria o rei de Roma na ocasião. Ele teria que povoar a cidade e convidou alguns pastores, mas o número de mulheres que vinham acompanhando eram poucas. Aí Rômulo resolveu propor uma solução, negociar aos sabinos, que eram povos de uma cidade vizinha, para que eles dessem permissão para que os romanos casassem com as sabinas. Mas os sabinos eles não aceitaram essa proposta. Então Rômulo decidiu que faria uma festa em homenagem a Netuno, convidando os sabinos. E no decorrer dessa festa, ele, com os sabinos ali sem nenhuma estrutura para nada, curtindo a festa, bebendo, comendo, ele colocou os jovens romanos para que eles atacassem os sabinos e sequestrassem as jovens, principalmente as donzelas, que foram coagidas e convencidas a se casar com os romanos. E com isso, Tito Palácio comandou um conflito contra os romanos, para poder resgatar as moças que eles haviam raptado deles. Aí eles resolveram enfrentar os romanos em uma batalha, e por fim isso não deu em nada. Eles acabaram se reconciliando, e essa reconciliação foi feita através das mulheres mesmas, das mulheres sabinas, que resolveram intervir no combate, para que não houvessem mortes e perdas de entes queridos. E desde então, os dois povos se uniram e se tornaram uma só nação. Olá pessoal, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre o final do maneirismo. O final dele foi no século XVI, né? E aí se inicia o período do Barroco. Nesse período desse movimento artístico, tivemos alguns artistas, né, bem destacados da época, como Jacob Robucci e El Greco. É um pouquinho difícil de falar, mas a gente se desenrola, né? E aí, durante esse tempo do maneirismo, tivemos duas fases, né? A fase anticlássica, que era a fase que os artistas confrontavam os ideais renascentistas, e a fase do automaneirismo, que já tinha técnicas próprias que se apontavam do alto do estilo barroco. Então, o maneirismo foi perdendo força, e foi quando se iniciou o período do barroco.